Duas pesquisas, dentre as várias que serão publicadas até amanhã, sábado, movimentarão as últimas 48 horas da campanha eleitoral deste ano em Fortaleza. Hoje será publicada a última pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, contratado pelo jornal O Povo. A pesquisa do Datafolha abrange um universo maior de eleitores. Foram entrevistados 1.134 eleitores de Fortaleza e a pesquisa custou R$ 102.800. Amanhã, sábado, será publicada a pesquisa do Instituto Quest, contratado pelo Sistema Verdes Mares. Essas duas pesquisas, elas não dirão quem vai ganhar a eleição, quais candidatos irão para o segundo turno, mas mostrarão as possibilidades dos que realmente irão disputar o segundo turno das eleições municipais em Fortaleza, cuja votação acontecerá no dia 27, último domingo do mês de outubro. As pesquisas, sobretudo as desses dois institutos, até aqui foram muito respeitadas. São dois grandes institutos, os mais importantes realmente do país, e eles trabalham com a seriedade que toda empresa deve ter para merecer o respeito, não só da sociedade, dos seus clientes, como do sistema eleitoral brasileiro. As duas pesquisas, as que sairão hoje e amanhã, ficarão, sem dúvida, muito próximas do resultado final da eleição, cuja votação em primeiro turno acontece no próximo domingo, dia 6, e já por volta das 7 da noite, 19 horas, ou no máximo até 20 horas, já teremos oportunidade de conhecer aqui no Ceará os prefeitos de 182 municípios, porque em Fortaleza e em Caucaia nós vamos ter segundo turno e aí só conheceremos realmente o prefeito desses dois importantes municípios do estado no dia 27 de outubro. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão foi encerrada ontem. O Instituto Quest, ontem também, publicou uma pesquisa nacional dizendo que 40% do eleitorado nacional ainda está indeciso. Não sabe em quem votar para prefeito no próximo domingo. E essa informação, comprovaram os candidatos a prefeito de Fortaleza no encerramento das suas campanhas no rádio e na televisão. Eles terminaram a propaganda eleitoral pedindo votos aos indecisos. O único candidato na capital cearense que não teve oportunidade de fazer o mesmo, pedir votos aos indecisos, na propaganda eleitoral de ontem, foi o Sarto, o candidato José Sarto. Todo o seu horário na televisão, da propaganda eleitoral, foi tomado por um direito de resposta que a Justiça Eleitoral concedeu ao candidato Evandro Leitão. A Justiça Eleitoral, respeitando a sua missão,
bem cumprida em quase todo o processo eleitoral, precisa evitar deslizes como os que ocorreram em Fortaleza, envolvendo o candidato Eduardo Girão. Senador Eduardo Girão, candidato a prefeito de Fortaleza pelo partido O Novo. Em 2 momentos, inexplicavelmente, juízes eleitorais cometeram excessos incompreensíveis. Girão não tinha o direito de participar de nenhum debate dos candidatos a prefeito da cidade, se não fosse espontaneamente convidado pelo veículo de comunicação que promovesse o debate, pois a lei é muito clara, não deixa margem a nenhuma dúvida. São obrigados a participar do debate, ou melhor, são obrigados a ser convidados a participar do debate os candidatos a prefeito cujos partidos tenham uma representação mínima na Câmara dos Deputados. O partido do senador Eduardo Girão não tem. Por isso, os veículos de comunicação não estavam obrigados a convidá-lo a participar de qualquer debate, mas poderiam fazê-lo. Os veículos de comunicação têm condições, têm liberdade, têm garantia da lei para convidar qualquer candidato, tenha ou não representação na Câmara dos Deputados. Isso é um direito do veículo de comunicação. A obrigação do veículo é convidar todos os candidatos cujos partidos tenham representação na Câmara dos Deputados. Pois bem, o senador Eduardo Girão foi convidado a participar de um dos debates, no caso promovido pela TV Otimista, e um dos candidatos contestou a participação dele lá, mesmo tendo sido convidado pelo veículo de comunicação. Foi à justiça protestar contra a participação do candidato Eduardo Girão. Pois não é que o Eduardo Girão, que também tinha ido à justiça, mesmo sendo convidado, tinha ido à justiça pedir para ir participar do debate. Ele já tinha sido convidado e ainda assim foi à justiça para pedir. E a justiça deu o direito a ele, não deveria ter dado. Não deveria ter dado, porque o partido dele não tem a representação exigida pela lei eleitoral para que ele participe de debate, se não houver sido convidado espontaneamente pelo veículo promovente do evento, do debate. Pois bem, ele conseguiu eliminar para participar do debate da TV Otimista. O candidato a prefeito concorrente dele foi à justiça pedir a suspensão dos efeitos dessa liminar. E um integrante do Tribunal Regional Eleitoral concedeu a liminar pedida pelo oponente do Eduardo Girão. E se deu um constrangimento de o senador ser retirado do debate quando o debate já estava em curso. A primeira parte do debate já havia se decorrido. Quando foi começar a segunda parte do debate, aí vem a comunicação de que o senador deveria se retirar do ambiente. 2 decisões esdrúxulas. A do juiz
que concedeu a liminar para o senador Eduardo Girão ir participar do debate, que ele já iria normalmente, pois convidado pela empresa, e a do integrante do Tribunal Regional Eleitoral, que cassou a liminar e ainda mandou retirá-lo do debate. Absurdo. Novamente, agora, nessa semana, em relação ao debate da TV Verdes Mares, que ocorreu ontem à noite, o senador Eduardo Girão não foi convidado a participar do debate. Teria sido convidado a sua assessoria para participar da discussão que sempre acontece antes desses eventos. O veículo chama os coordenadores de todas as campanhas para dizer, olha, o nosso projeto de debate é assim, assim, assado. E eles vão discutir. Os candidatos têm direito de dizer, não, assim eu não participo, desse jeito não dá, tem que ser assim. Bom, entram em acordo e eles fazem as regras. A coordenação da campanha do senador teria sido convidada a participar desse encontro. Isso não significa dizer que o candidato está sendo convidado a participar do debate. É uma outra etapa. O senador Eduardo Girão foi à Justiça e um juiz eleitoral concedeu a ele uma liminar para ele ir participar do debate de ontem à noite. Esdrúxula. Decisão teratológica, como dizem os advogados aí. A empresa, com todo o direito, foi também à Justiça contestar a liminar. E um integrante do Tribunal Regional Eleitoral cassou a liminar que dava o direito que ele não tinha do senador participar do debate. Essas situações precisam ser evitadas. Para evitar também o próprio desgaste à imagem da justiça eleitoral, que é uma justiça única. Parece que só temos aqui no Brasil. O mundo não tem essa justiça eleitoral. E eu chamo de justiça emprestada, porque ela não tem quadros próprios de magistrados, nem do primeiro e nem do segundo grau. Todos os juízes que trabalham no eleitoral são juízes dos tribunais dos estados, são juízes estaduais e também juiz federal. Não há juiz concursado na justiça eleitoral. Por isso eu a chamo de justiça emprestada. Ela só funciona, só existe porque os estados cedem os seus magistrados, a União cede os juízes federais, o Ministério Público Federal também cede os seus integrantes para serem os procuradores regionais eleitorais e os estados, os ministérios públicos dos estados, os promotores, são cedidos para atuarem nas zonas eleitorais. A própria Justiça Eleitoral, independentemente de qualquer recurso, poderia evitar esses deslizes. Um exemplo, no caso aí do senador Eduardo Girão, nos dois momentos, quando as liminares foram concedidas pelos juízes de primeiro grau, a própria Corregedoria da Justiça Eleitoral chamava o feito à ordem, como eles dizem, e um integrante do tribunal suspendia os efeitos da liminar. Evitava de que o grande público tomasse conhecimento desse vai e vem. Um juiz concede e o outro nega, suspende os efeitos daquela decisão que havia sido concedida. Mas o debate de ontem
na TV Verdes Mares foi bom, o melhor que aconteceu no curso dessa campanha. E foi bom também porque não foi a coordenação, não foi na onda dos pedidos de direito de resposta. Apenas 2 foram concedidos. E também poderiam não ter sido, porque não dizia nada que violasse as regras de um bom debate. Pedido de resposta é uma saída ou uma indicação de fragilidade do candidato que pede o benefício. É frágil, é fraco o candidato que pede esse benefício. Porque diz que ele deixou de assinar uma CPI, isso não é motivo de direito de resposta. Ele pode, no tempo que ele tem, contestar, dizer que assinou, não assinou, porque não assinou, isso, aquilo, outro. Dizer que a administração não está cumprindo com o seu dever no que diz respeito a isso, aquilo, outro, normal, qualquer pessoa pode dizer isso. Isso não seja direito de resposta, a não ser que fosse uma acusação muito séria, que ferisse a honorabilidade do candidato, qualquer que seja. Mas, por qualquer citação, pedir direito de resposta, o debate foi bom também por isso. Não foi bom porque os candidatos apresentaram as suas propostas. Não. Houve até quem apresentasse alguma proposta. Entendeu? Eu acho até que o candidato do PSOL foi o melhor de todos eles, porque, não sei se porque não espera ganhar a eleição, né? Fica claro, tem suas posições claras, bem pertinentes às propostas, muito bom, bem equilibrado o candidato Técio do PSOL. Os demais, afora o bobo da corte, né? Os demais têm a preocupação de chegar ao segundo turno, então ficam muito comedidos, né? Pedindo direito de resposta daqui, dali e dacolá. Faltaram discussões mais sérias sobre o que a administração municipal está precisando para melhorar, para que os fortalezenses se sintam melhor atendidos nos serviços públicos municipais. Os candidatos, quase todos muito nervosos, não aproveitaram os primeiros instantes do debate, que eram os momentos, 45 segundos, para que eles se apresentassem. Aliás, o Evandro Leitão foi o único realmente que aproveitou esse tempo e se apresentou, disse quem ele era. Os demais esqueceram, foram falar de outras coisas. Eu não gostei da participação do capitão Wagner no momento em que ele pede desculpas ao candidato André Fernandes. Ele não disse lá por que estava pedindo desculpas ao André, mas claro que ele pediu desculpas, porque no debate anterior, na TV Cidade, ele denunciou um crime do deputado André Fernandes, que é o de nepotismo cruzado. O Wagner denunciou e explorou bem isso no debate e depois nos espaços da propaganda eleitoral e o fez corretamente. Naquele momento ele o fez corretamente, denunciar um crime. O deputado
André Fernandes, usou a prática do nepotismo cruzado. O que é isso? Ele, no gabinete dele de deputado federal, empregava a mulher de um vereador aliado dele. E o vereador de Fortaleza, aliado dele, por seu turno, empregava a mulher do André, a mãe do André, uma irmã do André e o cunhado do André. Isso girando em torno de R$18 mil é quanto o gabinete do André, o dinheiro público, estava pagando a mulher do vereador. E o vereador retornava esse dinheiro pagando a mulher do André, a mãe do André, a irmã do André, o cunhado do André. Se de fato o capitão Wagner pediu desculpa por ter feito essa denúncia, errou, mostrou fragilidade. Não se pede desculpa por uma afirmação verídica. Pode-se pedir desculpa e deve-se pedir desculpa quando a afirmação é inverídica. Aí não, tem a obrigação, tem um dever moral de dizer que errou e pedir desculpa. Mas denunciar um crime, pedir desculpa por denunciar, isso é fraqueza, capitão. Isso é fraqueza, que o senhor tem reclamado dos outros. Inclusive, o senhor chamou o Evandro Leitão de fraco porque ele não teria assinado o pedido de CPI das facções criminosas. O senhor pedir desculpa por dizer uma verdade é fraqueza. Fraqueza. É um mal que os políticos têm, ou melhor, a maioria, porque não são todos, há exceções, de esconder os maus feitos dos outros políticos. Temos aqui muito claro esse caso lá de Sobral, do deputado estadual Oscar Rodrigues, candidato a prefeito de Sobral, que ameaça a candidatura da ex-governadora Isolda Sela. O Oscar, segundo as pesquisas e informações da campanha de Sobral, tem chances de ganhar a eleição. E por isso, e só por isso, os adversários, a partir da deputada estadual Lia Gomes, é que veio a público um fato criminoso em que o deputado Oscar Rodrigues é o beneficiado. Ele foi aposentado em 2004. Nós estamos em 2024. Portanto, 20 anos depois do crime da aposentadoria por invalidez. Ele foi aposentado em 2004 por invalidez, sem estar inválido, como, graças a Deus, não está hoje. Eu digo graças a Deus porque um ser humano não se deve desejar o mal a ninguém. Mas ele foi aposentado por invalidez. Invalidez era sem condições de fazer absolutamente nada, de nenhum trabalho. Há 20 anos, só agora, por conta da campanha eleitoral, os adversários do deputado Oscar Rodrigues trouxeram essa informação a público. E eu disse um dia desse aqui, que lá em Sobral, nós temos lá o famoso Beco do Cotovelo, onde se sabe de tudo e de todos. Não tem um assunto, principalmente os polêmicos, que no Beco do Cotovelo não seja tratado. A deputada Lia Gomes escondeu isso até agora. Só agora, já no final da campanha eleitoral, pela ameaça do Oscar em derrotar o candidato da deputada, ela veio a público dizer que foi ao Ministério Público denunciar o crime, mas não o fez na Assembleia, onde ela tem espaço
garantida como deputada estadual, ela pode, e já devia ter feito, não o fez e provavelmente não o fará, reclamar do Conselho de Ética da Assembleia para a abertura de um processo disciplinar contra o deputado Oscar Rodrigues, que fere o decoro parlamentar, portanto, não tem o direito de participar do poder legislativo. Esse posicionamento é praticamente quase todos os políticos. Eu já fiz a ressalva, há exceções, de não denunciar os podres nem dos seus adversários e muito menos dos aliados. Portanto, o capitão Wagner foi fraco ao pedir desculpas por ter feito uma denúncia que já deveria ter sido feita, porque esse nepotismo cruzado do deputado André Fernandes com o vereador, seu aliado, estava aí escondido e envolvendo dinheiro público. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias desta manhã.